Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Renata, da disciplina de Ciências, e eu vim aqui falar um pouquinho com vocês hoje sobre as células, que são o nosso próximo assunto nesse caderno de número 3, tá? A célula, ela é conhecida como a menor porção da matéria viva, tá? São as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Nós vamos falar um pouquinho sobre dois tipos principais de células, que são as células eucariontes e as células procariontes, certo? Bom, a célula ela foi descoberta por Robert Hooke em 1665, observando um pedaço de cortiça, também chamado de rolha, tá? Ele observou essas cavidadezinhas aqui, que parecem colmeias de abelha, mas é a rolha, tá? Bom, com o estudo das células, desenvolveu-se os princípios fundamentais da célula, que são: todo e qualquer ser vivo é formado por células, pois elas são a unidade morfológica dos seres vivos. As células são as unidades funcionais dos seres vivos. Dessa forma, todo o metabolismo dos seres vivos depende das propriedades de suas células. As células sempre se originam de uma célula pré-existente através da divisão celular, tá? A partir da teoria celular, podemos observar que, apesar das diferenças entre os mais diversos tipos de células, todos os seres vivos são constituídos por células, tá? Como eu disse agora há pouco, a célula representa a menor porção da matéria viva, tá? E são as unidades estruturais dos seres vivos. Bom, existem dois tipos principais, como eu já falei para vocês, tá? Principais e distintos. As células procariontes, tá? Que significa antes do núcleo, e as eucariontes, com o núcleo verdadeiro, tá? A palavra núcleo vem do grego, tá? Que quer dizer miolo. Tá? Bom, as células procariontes, nelas a gente tem ausência de núcleo. O DNA ele não é envolvido por uma membrana, tá? Ele fica solto aqui dentro da célula. E não se associa às proteínas para formar cromossomos. Então, esse núcleo ele fica solto aqui e é uma estrutura mais simples do que no outro tipo de célula. E esse tipo de célula eu encontro nas bactérias, tá? E ainda existe as células eucariontes, tá? O DNA é encontrado nos cromossomos associado a proteínas que estão em um núcleo delimitado. O núcleo aqui da célula eucarionte ele é bonitinho, ó, envolto por uma membrana, ele não fica solto, tá? Essa membrana é denominada envelope nuclear, tá? As células eucarióticas são divididas em diferentes compartimentos que realizam diferentes funções. Nós vamos estudar cada organela das células, tá? Bom, a compartimentalização é efetuada por intermédios de membranas, tá? Ou seja, a célula eucarionte ela possui membranas que delimitam cada espaço dentro da célula, tá? Existem três componentes principais das células, que todas têm, independente de ser procarionte ou eucarionte, que é a membrana, o citoplasma e o núcleo. Tá? Todas essas estruturas, todas as células têm. Agora, nas células eucariontes, existem estruturas a mais, tá? Assim como existem estruturas a mais que diferenciam uma célula animal de uma célula vegetal. Essa célula que vocês estão vendo aqui, ó,
mais quadradinha, digamos assim, é uma célula vegetal. Essa mais arredondada é uma célula animal, tá? Os componentes das células, como eu disse, a membrana é a parte que envolve a célula, tá? Delimita a célula. O citoplasma é uma espécie de gelatina que fica aqui dentro. E o núcleo, tá? Que é, nas células eucarióticas, abriga o DNA, os cromossomos, tá? A membrana plasmática, como eu disse, ela envolve as células e mantém todas as estruturas dentro da célula, tá? E dentro dela tem uma espécie de gelatina chamada de citoplasma, tá? Só lembrando aqui que eu esqueci de falar, a membrana plasmática, ela tem a função de permitir ou não a entrada de substâncias dentro da célula, certo? Então a gente fala que ela é uma membrana semipermeável, tá? E ela tem várias funções além dessa, mas a principal é essa, tá? Ela serve como transporte de substâncias na célula, traduz sinais hormonais, tá? E do ambiente, tá? E ajuda no controle do crescimento celular, certo? Além de ser permeável ou não, que é aquela função que eu falei para vocês da passagem de substâncias para dentro e para fora da célula, tá? O citoplasma é o espaço que tem dentro da célula e nele eu encontro uma espécie de gelatina, tá? Essa espécie de gelatina, todo mundo chama de citoplasma, mas na verdade é o hialoplasma. Mas normalmente a gente vai usar o termo genérico, que é o citoplasma. Ele abriga todas as organelas celulares, tá? Todas essas estruturas aqui, elas estão imersas nesse líquido, que é o citoplasma, certo? O citoplasma, então, ele vai abrigar as organelas celulares, que são várias, tá? Mitocôndrias, cloroplastos, lisossomos, peroxissomos, ribossomos, vacúolos, citoesqueleto, entre outras, como complexo de Golgi e retículo endoplasmático, tá? Vamos falar de cada uma dessas estruturas, certo? Bom, e outra estrutura extremamente importante que pertence a todas as células é o núcleo, tá? Ele abriga os genes, tá? Material genético que codifica a síntese de proteínas e programa toda a atividade celular. Para vocês entenderem a função do núcleo, é como se ele fosse o cérebro da célula, tá? Nós, seres humanos, temos nosso sistema nervoso, que é constituído de células. O sistema nervoso controla todas as nossas ações. O núcleo controla as ações das células, certo? Bom, o núcleo, ele tem essa função que eu disse de controlar toda a célula, tá? Ele é envolto por uma membrana chamada de carioteca. Nas células eucariontes, o núcleo está delimitado por essa membrana, tá? Ele possui uma outra estrutura chamada de cariolinfa, que é uma massa incolor constituída de proteínas e água que preenche o interior do núcleo, certo? É como se fosse o citoplasma do núcleo, tá? Ele possui uma outra estrutura também chamada de cromatina, tá? Essa cromatina, ela representa o material genético contido nas células, tá? E são a junção de várias proteínas, tá? Então, essa junção de proteínas é chamada de cromatina, certo? E no núcleo que estão
a constituição da identidade dos seres vivos, tá? Que é o que chamamos de DNA. DNA ele significa ácido desoxirribonucleico, tá? Ele é constituído por a junção de algumas estruturas chamadas de bases nitrogenadas, mas isso é assunto mais para frente, tá? Só para vocês saberem no momento que ele existe, certo? Bom, o DNA é que traz todas as nossas características, tá? Cor de olhos, cabelo, tamanho, a cor da pele. Todas essas características são oriundas do nosso pai e da nossa mãe, tá? Bom, nossas células, nós que somos da espécie humana, temos 46 cromossomos nas nossas células. Esses 46 cromossomos é que trazem as nossas características, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada estrutura das células eucarióticas. Mitocôndria, ela é responsável pela respiração celular, certo? Tá? Liberando energia para dentro da célula, certo? Bom, lisossomos fazem a digestão intracelular. O que é isso? Nós não temos o nosso intestino, a célula tem uma estrutura que faz isso por ela, que é o lisossomo, certo? Aqui tem um exemplo disso. Os lisossomos, eles, qualquer pedacinho de outra célula que se danificou ou alguma bactéria que invadiu a célula, o lisossomo ele vai digerir essa estrutura, tá? Isso pode servir de nutriente para a célula ou ele estar salvando a célula de alguma ação, por exemplo, de algum ser invasor, tá? Centríolos, ele é responsável pela divisão celular e pela dar origem aos cílios e flagelos, dependendo do tipo de célula, certo? Outra estrutura são os ribossomos, tá? São tipos bolinhas pequenas que tem dentro da célula. Eles são responsáveis pela produção, ou seja, síntese de proteínas, certo? Ainda temos o retículo endoplasmático. Existem dois tipos, o retículo endoplasmático rugoso, conhecido como HAIR, e o retículo endoplasmático liso, conhecido como HEL, tá? Eles são como se fossem canaletas que tem dentro da célula, eles servem como estruturas de transporte, tá? Aqui estão exemplos de retículos endoplasmáticos. Esses que têm as bolinhas são o rugoso e os que não têm nada são os lisos, tá? O retículo endoplasmático rugoso ele serve para armazenar e transportar substâncias, tá? E o retículo endoplasmático liso, ele além de armazenar e transportar substâncias, ele vai produzir gordura, que são os lipídios, certo? Bom, além dessas estruturas, ainda temos o complexo de Golgi, tá? Que é um sistema central de distribuição na célula, tá? Ele atua como se fosse um armazém dentro da célula. Ele reserva substâncias, tá? Armazenamento, e depois transforma essas substâncias, empacota essa substância e manda para onde tem necessidade dentro da célula. Então, ele é como se fosse uma transportadora dentro da célula, tá? Ele manda o que a célula precisa para o local em que ela precisa, tá? Ainda temos a parede celular, que ela serve de proteção para a célula. Essa parede celular nós vamos encontrar na célula vegetal, tá? Ela é uma constituição, tá? Exclusiva das células vegetais, tá?
ela restringe a distensão da célula, tá? Ou seja, como se ela moldasse a célula de uma forma fixa, tá? E além de proteger as células e os componentes que tem dentro da célula, tá? Ela também determina o tamanho da célula, tá? Ela pode ser rígida ou permeável, tá? É conhecida como estrutura de revestimento e tem grande resistência à tensão, tá? Outra estrutura exclusiva das células vegetais são os cloroplastos, responsáveis pela fotossíntese. Fotossíntese é a transformação de luz solar em alimento para a planta, tá? Transformação de luz solar em glicose, tá? Dentro dos cloroplastos existem uma substância verde chamada de clorofila. Ela é responsável pela realização da fotossíntese e eles são encontrados dentro das folhas dos vegetais. Tá? Os cloroplastos apresentam forma esférica e ovalada e ele é envolvido por uma membrana dupla, tá? Chamada de plastídeo. Bom, e além disso, outra estrutura exclusiva das células vegetais são os vacúolos. São grandes estruturas que elas servem principalmente para armazenar água dentro das células vegetais, certo? Bom, isso foi um resuminho do que vocês vão encontrar na apostila de vocês. Façam a leitura dos textos, assistam os vídeos quantas vezes forem necessários. Precisando, pode me chamar ou qualquer outro professor de ciências para tirar as dúvidas de vocês. Tá? Sempre estamos à disposição para auxiliá-los, certo? Bons estudos a todos!